Oi, gente, tô de volta hoje com um assunto não tão. Eu acho que não é um assunto legal, é um assunto que eu nunca. Eu não esperava falar aqui no canal. Admira eu estar falando sobre. O assunto do vídeo de hoje é baseado numa reportagem que eu assisti ontem e fui dormir pensando muito nisso. Que é uma coisa que, assim, eu acho que não só eu como pessoa, qualquer ser humano que tenha, assim, não sei, qualquer ser humano que seja ser humano se comoveria, que iria querer lutar contra isso. Eu acho que lutar contra isso todos nós queremos. Eu acho que ainda mais as mães de crianças desaparecidas ou que apareceram por aí mortas. O assunto do vídeo de hoje é baseado numa notícia de uma criancinha de 5 anos, onde um animal, cara, não tem como dizer que não premeditou, que não planejou tudo, abusou da criança e a matou e colocou o corpo num saco de lixo como se fosse nada. Gente, não é bem para falar sobre isso, mas sim a educação que nós damos para as nossas crianças para, sei lá, evitar que isso aconteça. Na verdade, para que isso não aconteça, vai muito além de educação, vai em você não tirar o olho da criança, porque hoje em dia é complicado. Hoje em dia, na verdade, nem em babá a gente pode confiar. Hoje em dia, nem no vizinho a gente pode confiar. Criança é um ser que não tá dando para confiar nem na nossa sombra. Mas, enfim, e o pior de tudo é que a gente precisa trabalhar e não dá para confiar em ninguém. Mas, voltando ao que interessa, minha mãe sempre educou a minha irmã de uma forma que, assim, meio que me assustava e assustava a minha irmã também. Já teve inúmeras vezes minha mãe estar educando ela, falando com ela, e eu vi que o olhinho dela, tipo, por que minha mãe tá falando isso comigo? E eu ficava também assustada com o modo como ela falava. E tinha vezes que eu até falava assim, mãe, não tem necessidade de você falar assim com ela só tem tantos anos, mãe. Ela é tão novinha, ela não precisa ficar com essas coisas. E hoje em dia, e ontem assistindo essa reportagem, eu falei assim, caramba, até que aquela educação que minha mãe deu não foi tão rígida, não foi tão a educação assustadora. Uma vez, minha mãe educando a minha irmã, ela falou assim, se você fizer isso, vão levar você pra longe da mamãe. Você quer ficar longe da mamãe? Você quer que te levem pra longe da mamãe pra você nunca mais ver a mamãe? E a minha irmã ficou tipo, eu não quero, né, mãe? Lógico que eu não quero. E a mãe ficava repetindo, você quer que te leve pra longe da mamãe? Você nunca mais veja a mamãe? E, assim, eu sei que a gente cria os nossos filhos, eu não, porque eu sou irmã, não sou mãe, sempre visando, não fale com estranhos, não fale com estranhos, não converse com desconhecidos e etc. Mas a criança, se a pessoa vir meio que interagindo com ela, brincando e etc., a criança acaba que interagindo com a pessoa também. Então, acho que assim, não é só avisar que ela não deve falar com estranhos. É explicar por que ela não deve falar com estranhos. Que foi o caso que a minha mãe fez, que eu fiquei, tipo, muito assustada. O porquê de não falar com estranhos. Porque a gente só fala para as nossas crianças que ela não deve falar com estranhos. Ou porque a gente nunca... Eu sei que repórter tá aí avisando o que acontece ou não. Algumas mães e pais não permitem que seus filhos assistem. Eu acho isso muito legal, porque evita que muita maldade entre agora tão cedo na cabeça da criança. Mas assim, eu não sei se é bom ou ruim o noticiário trazer notícias do tipo pra gente, de que criança desapareceu, de que apareceu morta, que o indivíduo abusou e etc. Mas é um assunto que assim, eu precisava não, talvez eu não precisasse falar, mas é um assunto que tem me chocado muito, tem me assustado muito, tem me entristecido muito. Então eu vim falar aqui, meio que desabafar, meio que alertar, porque, gente, eu acho que um ser humano que comete uma ruindade contra uma criança que não pode se defender, não é um ser humano, é uma coisa assim, que a gente não consegue. Eu acho que
ruindade com os nossos filhos, com as nossas crianças, é algo que ninguém planeja que aconteça. Eu acho que é algo que ninguém quer que aconteça. Mas a gente tem que sempre estar vigiante, a gente tem que sempre estar em alerta, a gente tem que estar sempre conversando ao ponto que, mesmo que a criança seja pequena, ela entenda que ela não pode fazer aquilo ali, ou ela não pode, sei lá, porque pode acontecer algo ruim. A minha mãe sempre lidou com a minha irmã assim, eu achava tão desnecessário. Mãe, isso é desnecessário você falar com ela, você falar que a criança sumiu, você falar que, ao ponto de tipo assim, minha mãe sempre deixou bem claro o que acontece. Eu acho que, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu sei que hoje em dia minha irmã não confia tanto em estranho. E toda vez que ela vai numa festa, minha mãe fala assim, que ela vai com a gente ou com a minha mãe, ela fala assim, olha, não se afasta de mim, você vai ficar sentadinha do lado da mamãe, quando a mamãe levantar pra você ir, quando a mamãe levantar, você pode ir no brinquedo, a mamãe vai no brinquedo com você, mas não fica aí no brinquedo sozinha. Quando se trata de rua, que ela fala assim, mãe, posso ir pra rua? Minha mãe fala assim, não, você não pode ir pra rua, porque não tem ninguém pra te olhar na rua. Eu acho que assim, todo cuidado é pouco. E assim, 2 minutos, muita coisa pode acontecer. 1 minuto, muita coisa pode acontecer. Imagine 2 minutos. Crianças somem todos os dias no estalar de dedos. Às vezes foi na vovó, que mora do lado, e some. Às vezes foi na padaria, que é ao lado, e some. Então, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado. Em certos casos, eu acho que assim, até deixar um pouquinho a preguiça de lado, ou sei lá, e você pegar e você mesmo fazer, e não mandar uma criança que, assim, não tem noção da ruindade que tá em torno desse mundo. Tá, tudo bem, você pode me falar que todos os dias somem pessoas adultas também, somem jovens também. Gente, nesse caso eu não vou entrar nem muito em detalhes, porque assim, minha opinião, questão disso é uma opinião meia louca. É mais assim, questão das crianças. Eu acho que assim, as crianças são seres tão puros, não que o adolescente, o adulto não seja, mas crianças são seres tão puros que elas não esperam a ruindade de ninguém. Eu acho que assim, o adolescente já chega, o adolescente, o adulto já passa a esperar a ruindade das pessoas, do mundo, etc. Mas a criança não. A criança vai brincar, a criança vai rir, a criança vai acabar interagindo com alguém que possivelmente pode fazer algo muito ruim com ela. Então o vídeo de hoje é esse. É um vídeo que eu acho que ninguém quer assim ouvir ou escutar, assistir. Mas assim, é um vídeo que meio que me entristeceu e eu precisava falar sobre. Eu precisava alertar, mesmo o povo sabendo que tudo isso acontece, de dobrar os cuidados com as crianças, dobrar, triplicar, porque tá muito complicado, gente. O vídeo de hoje é esse. Se compartilha, vamos alertar mais gente, se inscreve no canal e é isso aí.